O Kefa Cidade de hoje está na Praça do Imigrante, em Governador Valadares, para falar de um assunto que não é imigração, mas sim a deportação em massa de pessoas da América do Norte para os seus países de origem, tanto da América Central quanto da América do Sul e outros países. Mas para isso a gente precisa também de embasamento teórico e informação para ter um conteúdo relevante e tentar entender por quê e qual a dimensão do impacto depois dessas deportações, que até gerou uma preocupação para o Papa Francisco, onde ele emitiu uma carta para bispos da América do Norte dizendo a sua preocupação sobre esse caso. No campus 2 da Universidade Vale do Rio Doce, fomos direcionados ao NEDER, Núcleo de Estudos sobre o Desenvolvimento Regional. A assessora de imprensa, Lígia Eringer, nos aguardava e fomos encaminhados à sala da doutora e pesquisadora da Univale, Sueli Siqueira, profunda conhecedora e estudiosa da migração temporária ou permanente e os fatores econômicos, sociais, culturais e até naturais envolvidos. É o que vemos nessa obra, registros das mais variadas situações vivenciadas por famílias, de uma forma ou de outra, inseridas nesse contexto e que agora convivem com o medo da deportação dos Estados Unidos. O drama tocou o coração do Papa Francisco. Bom, toda a trajetória do Papa, ele sempre se mostrou, né, e é uma prática da Igreja, realmente se mostrar ao lado daqueles que são os que são menos favorecidos, as pessoas que estão vivendo em situação de risco, né, em situação de extrema perigo. E é o caso, por exemplo, daqueles que estão hoje na mira da deportação nos Estados Unidos, principalmente pelo discurso que é feito, né? E um discurso que criminaliza, torna o migrante como um dos piores criminosos do mundo, quando, na verdade, quem são essas pessoas? São trabalhadores que foram para os Estados Unidos, de diferentes regiões do mundo, um país rico, e foram fazer o quê lá? Foram em busca de trabalho. E são pessoas que contribuem para a riqueza dessa nação, né? E estão lá trabalhando. Com isso, eu não quero dizer que não tenha pessoas que não tenha cometido algum crime, mas a maioria, pelo menos no caso brasileiro, quando se observa aqueles que estão sendo deportados, são pessoas que têm uma prática de vida onde não tem nenhuma dívida com a justiça, nem a justiça brasileira e nem a justiça americana. O que eles têm é o quê? Estar num território sem a documentação para lá estar. Mas eles têm os documentos, eles têm o trabalho e foram em busca de uma vida melhor. Então, a ação do Papa é exatamente a ação de um cristão, né, que pensa na proteção e na segurança daqueles que são os menos favorecidos, que é o que o Evangelho sempre pregou. Doutora, agora vamos falar um pouco sobre o impacto, tanto para quem deixa, né, de estar trabalhando nos Estados Unidos, volta para o Brasil, e tanto o impacto econômico para eles, porque não se tem mão de obra suficiente. Bom, o primeiro ponto que a gente pode pensar nessa deportação, né, que é prometida de uma deportação em massa, primeiro que até agora as deportações que estão sendo feitas, elas sempre aconteceram. Então, se a gente pegar desde, né, a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, sempre foram muitas as deportações. E, inclusive, o que mais deportou foi o Obama, o que menos deportou foi o Carter. Então, isso, independente de ser do partido X ou do partido Y, sempre existiu deportação na história da imigração nos Estados Unidos. O que faz diferente agora é esse discurso de criminalizar o migrante como alguém que cometeu crimes horrorosos e até mesmo ser levado para uma prisão de segurança máxima, como é prometido. Então, essa é a grande diferença. Mas isso impacta a vida dessas pessoas, mesmo aqueles que estão lá, que não estão sendo deportados, é o medo, a insegurança, e as famílias também que estão nos seus países de origem também vivendo essa angústia e essa insegurança. E isso para o país de origem, né? E por exemplo, para o Brasil, né? O Brasil tem se preparado, né? A gente tem observado, e isso é um ponto interessante, porque, como eu disse, as deportações sempre existiram,
mas nunca existiu um movimento, tanto na esfera federal, estadual, quanto local, no sentido de receber essas pessoas que são deportadas. E agora a gente percebe essa ação e esse movimento. E no país de destino, né, que é, no caso, os Estados Unidos, se de fato ocorrer a deportação em massa, vai faltar mão de obra, como, por exemplo, nos estudos que eu tenho realizado, nas entrevistas que eu tenho feito, existem alguns setores que já estão sentindo isso, porque, mesmo que ainda tenha trabalhadores, que a deportação ainda não ganhou essa dimensão que foi anunciada, as pessoas estão com medo. Então, não estão indo, né, trabalhar, estão reduzindo a circulação nas cidades de onde eles estão e onde exercem a sua atividade profissional. Então, isso já tem repercutido, de alguma forma, na economia dos Estados Unidos. E tem, inclusive, reação dentro dos Estados Unidos em relação a isso, de empresários, né, de proprietários de alguns negócios. Então, isso, né, nós ainda vamos sentir e perceber onde vai parar. Mas, se for cumprida, né, de fato, vou deportar todos os imigrantes sem documento, né, mesmo que não sejam criminosos, mas vou deportar todos, né, vou fazer uma limpeza em termos de não ter imigrantes aqui nos Estados Unidos, não vai ter trabalhadores para estar exercendo as atividades no mercado secundário, porque não existe mão de obra lá disponível para isso. Uma breve reflexão também sobre a Sagrada Família, né? A criança, José e Maria, tiveram que deixar o seu local por causa de uma perseguição também, política no caso, talvez. Como é que a senhora entende? Política, certamente, né? Então, como é que a senhora entende essa relação hoje com o que a gente vê na carta do Papa Francisco? Exatamente, na carta do Papa, né, ele vai situar essa questão. Quem somos nós? Nós somos migrantes aqui na Terra, né? Nós somos pessoas em movimento aqui na Terra. Então, essa perspectiva de ter esse olhar caridoso com o migrante, que são pessoas que estão em movimento, como Jesus, como a família de Jesus esteve em movimento, em busca, né? Eles foram para um registro de um censo, mas também estavam fugindo de situações de perseguição. No nosso caso aqui, principalmente, as pessoas vão em busca de uma situação melhor, né? No caso do brasileiro. Mas tem outros migrantes que circulam realmente buscando segurança para a sua vida, porque correm risco nos países ou nos lugares onde estão. Então, eu acho que é uma analogia que, né, ele coloca, e por isso, talvez, a sua perspectiva de estar defendendo essas pessoas também. Né? A defesa do migrante, né, faz parte não só dos direitos humanos, mas do amor ao próximo.